Muito bom dia, povo de Deus. Paz seja com todos. Amém. Pessoal, primeiros segundinhos. Se inscreva no canal, ative o sininho e mande esse vídeo a outras pessoas, tá bom? Contação de história com um leve toque de moral da história, né? Um toquezinho aqui, um retoquezinho ali. Muito importante para os nossos dias. Povo de Deus, siga-nos também no min.averdade-que-liberta, no Instagram. As palavras de domingo ficam lá. Beleza? Bom, vamos dar início hoje a 2 Samuel. Pai, em nome de Jesus eu te agradeço, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos direcionado, nos guiado. Pai Santo, em nome de Jesus eu te peço, abençoa, Senhor, a palavra de agora essa manhã, abençoa, Senhor, em nome de Jesus, o domingo de cada um dos irmãos, que seja bênção, que seja verdadeiramente um dia de descanso, um dia onde os irmãos estarão se confraternizando, assistindo essa aula, a aula das crianças, e tendo um dia abençoado, um almoço abençoado, e à noite nos reunirmos na congregação. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra possa somar em nós, que possamos verdadeiramente extrairmos o rema, a palavra revelada, como o Senhor tem para nós. Estamos entregues a Ti, reina sobre nós. Em nome do Teu Filho Jesus é que nós pedimos. Amém. Vamos lá então, irmãos. 2 Samuel. Lembra o que aconteceu em 1 Samuel, o final de 1 Samuel? Saul é eliminado, é o fim de Saul. Então nós começamos a segundo livro de Samuel. Vamos ler capítulo 1, dos versos 1 ao 4. Depois da morte de Saul, voltando Davi da derrota dos amalequitas e estando já 2 dias em Ziclag, lembra como foi isso aqui? Se não se lembra, se não viu, por favor veja. Isso aqui é muito lindo. Enquanto a família de Saul foi dizimada, a família de Davi, estando em condições piores, foi salva, resgatada. Verso 2. Sucedeu ao 3º dia aparecer do arraial de Saul o homem, desculpa gente, com vestes rotas e terra sobre a cabeça. Enxergando ele a Davi, inclinou-se, lançando-se em terra. Perguntou-lhe Davi: de onde vens? Ele respondeu: fugi do arraial de Israel. Disse-lhe Davi: como foi lá isso? Conta-mo. Ele respondeu: o povo fugiu da batalha, e muitos caíram e morreram, bem como Saul e Jonatas, seu filho. Então aqui nós temos esse homem falando sobre a fuga dele, porque Saul e Jonatas haviam sido eliminados. Davi, vamos continuar lendo. Disse Davi ao moço que lhe dava as novas: como sabes tu que Saul e Jonatas, seu filho, são mortos? Então disse o moço portador da notícia: cheguei, por acaso, à montanha de Gilboa, e eis que Saul estava apoiado sobre a sua lança, e os carros e a cavalaria apertavam com ele. Olhando ele para trás, viu-me e chamou-me. Eu disse: eis-me aqui. Ele me perguntou: quem és tu? Eu respondi: sou a Amalequita. Então me disse: arremete-me contra mim e mata-me, pois me sinto vencido de cãibra. Mas o tino se achava ainda todo em mim, se acha todo em mim. Arremessei-me, pois, sobre ele e o eliminei, porque bem sabia eu que ele não viveria depois de ter caído. Tomei-lhe a coroa que trazia na cabeça, o bracelete, e trouxe ao meu senhor. Se os irmãos se lembram bem, e se lembram, é claro, conhecem a história, nós já contamos a história, foi isso que aconteceu, gente?
Não foi isso que aconteceu. Lembra o que aconteceu? Ou não? Está no nosso vídeo anterior. Veja, por favorzinho. Então Davi pega suas próprias vestes, ele rasga suas próprias vestes, os homens que estão com ele também. Isso é um sinal de respeito, um sinal de tristeza. E ele pergunta novamente, né? Agora já é Davi perguntando: de onde que você é? Quem é você? Então esse rapaz fala que é a Amalequita. Vamos ver aqui o verso 14. Qual é a resposta que Davi dá a essa ação ou a essa mentira desse Amalequita? Verso 14. Disse-lhe Davi: como, pois, não temeste estender as mãos para matares os ungidos do Senhor, ou ungido do Senhor? Então chamou Davi a um de seus moços e lhe disse: vem, lança-te sobre este homem. E o feriu de sorte que morreu. Olha o 16. Disse-lhe Davi: o teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo: matei o ungido do Senhor. Sendo verdade ou não, esse Amalequita, com a sua própria boca, falou contra si mesmo, testificou contra si mesmo ao mentir, como nós sabemos que é mentira. Davi aqui não sabia, mas nós sabemos, porque nós temos o relato de Samuel, né? Do livro de Samuel, tá bom? Que ele mentiu, não foi ele verdadeiramente quem matou a Saul, não é? Beleza. Continuando. Então Davi e os seus homens choram, pranteiam a vida de Saul, a vida de Jonatas e todos aqueles que foram perdidos naquele momento, naquela guerra contra os filisteus. A partir do verso 19, dos versos 19 ao 27, nós temos um hino ao arco de Saul. Então nós temos um hino que vai do 19 ao 27, que Moisés, olha onde eu estou indo, que Davi faz e diz que deve ser ensinado a todos em memória. E olha que beleza. Eu fico assim encantado com a cultura desse povo, a cultura de Davi, não é? Milênios atrás, e um homem tão culto que escreve tão bem, tão belas palavras. Eu não vou ler todo, vou ler só, 2 versículos aqui, só para os irmãos terem noção do hino que ele fez. A tua glória, ó Israel, foi morta sobre os teus altos. Como caíram os valentes? Não o noticiem em Gate, nem o publiqueis nas ruas de Asquelon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, nem saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. E aí ele continua. Sabe, eu fico assim, encantado com a beleza, com a cultura, com a sabedoria desse povo aqui. Certo. Chegamos então ao capítulo 2, onde Davi, ele pergunta ao Senhor assim: Senhor, ele estava em Ziclag, não é isso? Então, Saul morre, o que ele pode fazer? Ele pode voltar para Israel, né? E ele pergunta ao Senhor: Senhor, eu devo subir a Judá? Eu devo ir para Hebrom, em Judá? E Deus fala: sim, você deve ir. E ele sobe com seus homens, né? E suas esposas. No verso 4, olha o que acontece. Ele sobe para Hebrom, não reivindica nada,
está lá andando pacificamente, tranquilamente. E no verso 4 está escrito assim, capítulo 2, verso 4 de 2 Samuel. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali Davi rei sobre a casa de Judá. E informaram Davi de que os homens de Jabes de Gileade foram quem sepultaram a Saul. Então, irmãos, olha que fantástico quando Deus quer fazer alguma coisa. Davi, ele estava vivendo a sua vida, ele estava cumprindo o propósito de Deus. Nós vimos várias vezes esse caminhar. Claro, caminhar falhando muitas vezes, caindo muitas vezes, sim. Mas ele estava dentro de um propósito de Deus, caminhando. E ele, irmãos, ele não busca aqui, ele não busca ser o rei, ele não busca aquela unção que ele recebeu anteriormente, não é? E fala, não, agora é o meu momento de reinar, agora eu vou para cima, agora eu vou resolver, eu é que tenho direito ao trono, segundo a unção que Samuel me ungiu, segundo Deus. Ele não faz isso, ele simplesmente vai para Hebrom com a sua família e ali ele fica, continua fazendo a sua obra, o seu trabalho tranquilamente como já vinha fazendo. E as pessoas vão até ele e o exaltam e o declaram rei sobre si e falam isso aqui. Que nós também, irmãos, sejamos assim muito tranquilos com respeito a sermos exaltados, a sermos colocados em lugares altos, né? Que nós tenhamos a tranquilidade de não buscarmos isso pela nossa própria força, sabe aquela coisa? Assim como vários outros fizeram e se deram mal. Deixe que Deus, a seu tempo, continue fazendo a sua obra, continue resolvendo tudo que tiver que resolver, porque Deus, a seu tempo, fará isso, se é o propósito dele para você. Tá bom? Para nós. Lembremos do que está no livro de Juízes, onde tem uma parábola ali, é uma parábola, vamos colocar assim, onde os homens chegam, as árvores, né, buscam um rei para si, as árvores buscando um rei para si, as árvores chegam e falam assim para a oliveira, vem tu e reina sobre nós. O que a oliveira fala? Não, claro que não, deixaria eu de dar o meu óleo, de fazer tudo que eu faço de bom para reinar sobre vocês? Não, eu não tenho interesse nisso, não é? Não é muito sério isso? Assim fez Davi, como a árvore boa, até, no caso do juiz, até que chega no espinheiro. Aí vão todas as árvores, chegam no espinheiro. Espinheiro reina sobre nós. Aí o espinheiro fala, sim, vou reinar sobre vocês, claro que vou. Se ajuntem aqui debaixo da minha sombra. Uhum. Claro que eu posso ser rei de vocês. Tá bom? Sejamos cuidadosos com isso. Então vamos lá. Continuando. Eles informam, né, que quem sepulta Jabes, Saul e Jonatas é o pessoal de Jabes de Gileade. Então Davi agradece a essas pessoas e abençoa a Jabes de Gileade. E também informa que é o rei de Judá. É o novo rei de Judá. Abner, guarda esse nome, tá bom? Que ele é importante. Abner. Abner, por sua vez, ele é um dos chefes do exército de Saul. Ele trabalha, ele é uma pessoa articulada, ele conversa, né? E faz com que Isbosete, filho de Saul, se torne o rei. Só porque esse reinado de Isbosete vai durar apenas 2 anos. Vamos saber o porquê depois. Então Abner faz com que Isbosete se torne o rei de Israel. E aí nós temos uma rusga aí, né? Porque agora Isbosete está no trono que, segundo Samuel, pertence a Davi. Então começa a haver uma rixa, uma luta, uma briga entre os dois. De modo que Abner pega parte dos seus homens e Joabe, que está do lado de Davi,
também pega parte dos homens de Davi, dos homens de Judá, aqueles homens, e vão para um determinado lugar. Chegando lá, eles se colocam a batalhar. A batalha começa escolhendo 12 do lado de Joabe, Davi, e 12 do lado de Abner, Isbosete. Tá bom? Isbosete é rei de Israel, Abner foi quem conduziu ele ao trono. E Joabe do lado de Davi com seus 12. Então eles guerreiam e entre si, e o pessoal de Davi vence. Mas não fica por aí. Aí a luta escala e eles brigam mesmo e a turma toda entra em guerra. E pouco mais de 300 homens de Abner, ou seja, de Isbosete, de Israel, são eliminados. E apenas 19 de Judá, de Joabe, de Davi são eliminados. Então teve uma batalha nesse momento e o povo de Davi cresce. E vão acontecendo várias outras batalhas e sempre o pessoal de Davi vai crescendo sobre o povo de Isbosete de Israel. Vai se tornando mais forte, o povo de Israel vai se enfraquecendo diante do povo de Judá, que está sendo reinado por Davi. Tá claro? Tá bom? Que agora nós temos de Israel dividida, Judá uma parte, o restante de Israel do outro lado, né? Certo. No capítulo 3, assim, são 3 filhos de Zeruia. Os 3 filhos de Zeruia são Joabe, não é? Que está do lado de Davi, que está articulando essas coisas, Abissai e Azael. Esses 3 são os filhos de Zeruia. E chega um momento em que Abner foge. E Azael vai correndo atrás de Abner, vai atrás de Abner, e Abner para e fala, olha, pare de me perseguir porque eu vou te eliminar. E Azael não dá a mínima e continua atrás dele. Por fim, Abner se vira e entra em peleja contra Azael e elimina a Azael. Ficando agora os 2 irmãos, Joabe e Abissai. E Azael foi eliminado. Tá bom? Isso é importante porque vai ter um desfecho, um desdobramento bem ali. No capítulo 3, povo de Deus, nasce um punhado de filhos de Davi, né? Amnon, Ainoã, enfim, Absalão, enfim, tem vários. Depois vejam aí, capítulo 3. Acontece uma coisa com o relacionamento entre Abner e Isbosete. Acontece um problema. Abner toma para si uma das mulheres, uma das concubinas de Saul. E Isbosete vai atrás de Abner e pergunta, olha, por que você está com a ex-mulher do meu pai, com a ex-concubina do meu pai? Então Abner fica muito bravo, bravo demais mesmo, e questiona e fica contra Isbosete. Como Isbosete não era uma pessoa firme, uma pessoa que de fato alcançou o trono, Isbosete fica com medo e não retalha Abner. Porque Abner diz alguma coisa mais ou menos nesse sentido. Olha, Isbosete, se você
ficar me enchendo, eu vou cumprir a palavra que Deus deu a Davi. E eu vou conduzir Davi ao trono. Davi ao trono. E Isbosete fica na dele, não consegue fazer mais nada. O nome dessa concubina de Saul era Rispa, tá bom? Certo, ele fica muito bravo e caminha para fazer uma aliança com Davi. Manda mensagem a Davi. Abner faz aliança com Davi. Davi manda mensageiro para Abner dizendo o seguinte: olha, Abner, você pode vir, venha com seus homens, mas eu não vou aparecer, você não me verá até o momento em que você traga para mim a minha esposa, filha de Saul, Mical. Então Abner articula e decide trazer Mical, que a essa altura do campeonato já havia sido dada a um outro homem. E o nome desse homem era Paltiel, filho de Laís. Esse Paltiel foi acompanhando o máximo que pôde o caminho que Mical fez até encontrar Davi. E chorando e pranteando e lamentando, porque a sua esposa estava sendo levada. Ao que tudo indica, ele amava muito a Mical. Então Abner o confronta e manda ele de volta para casa. Fala: não, você não vai ficar, volta para sua casa, você não vai continuar com essa choradeira, você não vai continuar nesse caminho. E assim ele faz, ele volta para casa. Abner leva Mical até Davi. Davi aparece, eles conversam e Abner passa a trabalhar para Davi, para levá-lo ao trono. Davi topa a parceria e Abner começa a trabalhar para levar Davi ao trono, começa a conversar. Abner era um homem articulado, né, e tal. Ele se propõe a fazer isso. Nesse inteirinho, o que acontece? Joabe é avisado que Abner está com Davi e que fizeram aliança. Então Joabe, lembra lá? Irmão de Azael, que foi eliminado por Abner. Joabe corre até Davi e fala: Davi, o que esse homem está fazendo aqui? Esse homem é um traidor, ele fala mal de Abner. E fala que foi ele quem matou o irmão Azael, enfim. E Davi fala que, não, mas ele fez uma aliança, fizemos uma aliança, tá tudo certo. E Joabe não aceita essa aliança. Joabe ajunta os seus homens. Deixa eu ver aqui. Vamos ler aqui. A partir do capítulo 3, verso 24. Então Joabe foi ao rei e disse: que fizeste? Né? Joabe foi a Davi. Eis que Abner veio ter contigo, como, pois, o despediste, indo-se ele livremente? Bem conhece Abner, filho de Ner, veio para enganar-te, tomar conhecimento das tuas empresas e sondar todos os seus planos. Retirando-se Joabe de Davi, enviou mensageiro após Abner, e fizeram voltar desde o poço de Sirá, sem que Davi o soubesse. Então Joabe não aceita essa união entre Davi e Abner. Porque Abner havia eliminado seu irmão Azael. Verso 27. Tornando, pois, Abner a Hebrom, Joabe o tomou à parte no interior da porta para lhe falar em segredo. E ali feriu no abdômen e ele morreu. Agindo assim Joabe em vingança do sangue do seu irmão Azael. Vamos continuar lendo? Sabendo-o depois Davi, disse:
Inocentes somos eu e o meu reino para com o Senhor, para sempre do sangue de Abner, filho de Ner. Sabe, irmãos, é tão sério isso aqui, as palavras dadas, não é? No Novo Testamento, a palavra de Deus vai dizer que de nosso conversar, o nosso falar, seja sim, sim e não, não. O que passar disso provém do maligno. Sim, sim e não, não. Então as palavras que eram dadas verdadeiramente eram muito severas, muito firmes, muito honradas. E aqui ele está dizendo, olha, perante o Senhor, inocentes somos, eu e meu reino, para com o Senhor, primeiramente, com S maiúsculo, para com Deus, para sempre do sangue de Abner, filho de Ner. Caia este sangue sobre a cabeça de Joabe e sobre toda a casa de seu pai. Então ele amaldiçoa a família de Joabe. Jamais falte da casa de Joabe quem tenha fluxo, quem seja leproso, quem se apoie em muleta, quem caia a espada, quem necessite de pão. Joabe, pois, e o seu irmão Absaí mataram Abner, por ter morto seu irmão Azael na peleja em Gibeão. Irmãos, observemos o quanto, eu já disse anteriormente, as palavras eram dignas de, eram valorosas, e que nós possamos também termos as nossas palavras, os nossos compromissos diante do Senhor, que eles sejam honrados, que ao ouvirmos, que ao entendermos o que a palavra de Deus nos diz, o que nós precisamos fazer, que nós verdadeiramente nos submetamos a essas palavras. Não é? Nós cantamos um cântico que diz assim: confirmarei o que eu disser, sendo constante no agir. E aí faz um paralelo com Deus. O que Deus prometeu, ele irá cumprir, pois sempre ele é fiel. Então, Deus na sua parte, nós também na nossa parte. Que as nossas palavras sejam verdadeiras. Para a gente terminar. Então Davi chama Joabe e todo o povo que estava com ele e obriga-os, ordenando que eles rasguem as suas vestes e que eles possam prantear a Abner. E assim terminamos a história de Abner, que foi sepultado em Hebrom. Então o rei Davi chora muito e o povo que está com Davi também chora muito, tendo ele finalizado a vida de Abner em, como acabei de dizer, e sendo enterrado em Hebrom mesmo. Veja os outros vídeos, irmãos, e vamos acompanhando a história, porque quando a gente citar a história, é muito importante que os irmãos saibam do que a gente está falando, sabe? Oremos. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela tua maravilhosa graça. Agradeço, Pai, porque o Senhor deixou grandes exemplos para nós. Agradeço, Pai, porque o Senhor não escreveu só a parte bonitinha na tua palavra, mas o Senhor também escreveu a parte feia, sendo absolutamente verdadeiro ao nos ensinar, ao nos direcionar. Pai Santo, em nome de Jesus, eu te peço, abençoa, Senhor, cada irmão que está ouvindo isso agora de manhã ou em algum outro momento. Qualquer área da vida dos irmãos, em nome de Jesus, que esteja precisando de uma maior ação do Senhor, que o Senhor possa alcançá-los agora. Eu te peço em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a nossa reunião à noite, abençoa o almoço dos irmãos, abençoa, Pai, em nome de Jesus à tarde, que verdadeiramente possam descansar
verdadeiramente possam estar tranquilos, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, muitíssimo obrigado, Jesus abençoe e até a noite.